Vamos então, irmãos e irmãs em Cristo, iniciar o nosso culto desta semana, sempre lembrando a todos que nós vamos estar juntos aqui. Hoje, segunda, amanhã, terça, quarta-feira na ceia. Depois a gente dá uma paradinha e só retorna na outra segunda-feira, quando já será 2023, tá? Eu vou ficar por aqui, mas só vou descansar, pensar um pouco na vida, porque não tá fácil não, né? Aliás, eu quero, depois da oração, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado Deus e Santo Senhor da Glória, exaltamos e bendizemos o Senhor também nesta manhã e declaramos que o Senhor é santo e que o Senhor é o nosso único Deus, não há outro. Glorificamos e adoramos o Senhor na santa beleza da Tua maravilhosa majestade. Suplicamos aos Teus pés que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, nos oriente, nos ajude a buscarmos a Tua vontade e a realizarmos a Tua santa, poderosa e maravilhosa vontade nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor. No santo nome do Santo Salvador, Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom esses dias aí que eu descansei, né? A cabeça precisa ficar limpa um pouco. E quarta-feira nós teremos aqui a última ceia do ano. Eu gostaria muito que você participasse. Participe da ceia na quarta-feira. Não é choramingo, não é reclamar, não é nada disso, é apenas compartilhar com os irmãos, né? Hoje nós vamos falar de raiva. Raiva. Tem gente que acha que é pecado sentir raiva, né? Mas você sabia, meu irmão, minha irmã em Cristo, que Jesus sentiu raiva? Sabia disso? É claro que quem sentiu raiva ali, né, foi o nosso Senhor. Sentiu raiva, porque a raiva é um sentimento normal no ser humano. Todo ser humano tem raiva, sente raiva, já sentiu em algum momento da vida. Quando Jesus expulsou os cambistas e vendedores de animais lá do templo, que você lê sobre isso em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13, Marcos capítulo 11, versículos 15 e 18, e você lê também sobre
a raiva de Jesus em João capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Por que eu estou falando para você dar uma lida lá? Porque muitas vezes a gente enxerga a raiva como uma emoção egoísta e destrutiva que a gente deve tirar, erradicar da nossa vida completamente. Mas não é assim. Esta emoção nos ajuda a viver e a preservar a vida. Né? Jesus expulsou os cambistas lá do templo, o pessoal que fazia troca de dinheiro mesmo, fazia câmbio, troca. Câmbio em espanhol é trocar, né? Por causa disso que o carro tem o seu câmbio. Troca as marchas. Câmbio automático, faz a troca automática das marchas. Então, câmbio em espanhol é trocar. E eles faziam troca da moeda, porque era festa. Então vinha gente de outras localidades e precisavam fazer a troca do dinheiro que eles traziam para o dinheiro que era usado ali. E o que eles faziam? Eles desvalorizavam o dinheiro que eles traziam e valorizavam o dinheiro local. Na hora desse povo ir embora, esse povo precisava fazer o câmbio de novo. Então, na hora de ir embora, eles desvalorizavam o dinheiro local e valorizavam o dinheiro de fora. É do jeitinho que é feito hoje, não mudou nada, né? E eles também vendiam ali em volta do templo, tinha aquele pessoal que vendia animais ali para o sacrifício. Vendiam pombas, rolas, vendiam animais em geral, né? Os animais que eram usados no sacrifício. E normalmente eram animais doentes, né? Animais que Deus, obviamente, não aceitaria no sacrifício. E as pessoas que vinham de fora não iam trazer o animal, porque quando o animal chegasse ali, provavelmente estaria morto. Então eles vendiam. E igualzinho é feito hoje, por um preço muito alto. Então Jesus, vendo aquilo que transformaram ali ao redor do templo, um comércio, maneira de ganhar dinheiro, Jesus sente raiva, não de um, de outro, mas raiva da atitude humana. E Jesus toma uma ação rápida e decisiva. Ele pega um chicote desses chicotes que tinham na ponta do chicote, eram várias pontas, né? Eram várias ramificações no final do chicote, e ali tinha umas coisinhas de metal ali. Então era para machucar mesmo. Jesus pega aquele chicote e vai lá e expulsa todo mundo de lá. Derruba as gaiolas, dinheiro tudo pro chão. E Jesus fez a mesma coisa depois disso ainda numa sinagoga em Cafarnaum, pelo mesmo motivo, né? Irado,
Jesus olhou para aqueles que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dessa dureza de coração do homem, né? O homem coloca o ganhar dinheiro como o motivo principal da vida dele. E as empresas se aproveitam disso, claro. Lê lá Marcos, capítulo 3, versículo 5. Então Jesus sentiu raiva, sim. E a raiva é uma emoção justa do ser humano. A raiva como emoção é normal. É amoral. Você já ouviu a palavra imoral, não ouviu? Isso é imoral. Quer dizer, não é uma coisa dentro da moralidade. Quando é dentro da moralidade, é amoral. A raiva é amoral. E você lê sobre raiva em muitos lugares do Novo Testamento. Então eu estou falando sobre isso para você não se culpar quando você sente raiva. Eu sou uma péssima pessoa. Eu senti raiva, senti vontade de cortar aquela pessoa no meio. É natural isso. E a Bíblia nos instrui. Olha, eu não estou falando isso aqui porque é aquilo que eu acho, não. Claro, né? Não ia trazer aqui quando é a minha opinião pessoal, eu digo, olha, isto é opinião pessoal. Eu estou trazendo aquilo que a Bíblia fala do assunto. Você pode, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 26. A gente vai ler sobre raiva, sobre ira. A Bíblia diz assim: quando vocês ficarem irados, olha, então é normal o ser humano ficar raivoso, querendo pegar a pessoa, torcer o pescoço da pessoa, é normal. Porque a Bíblia diz assim: quando vocês ficarem nervosos, irados, amém. Amém, que Deus abençoe vocês na viagem aí, viu? Que bom. Que Deus abençoe e cuide de vocês e que vocês também, né? Cuidado com a estrada aí, porque, né? A Bíblia diz assim: quando vocês ficarem irados, lá em Efésios 4, 26, não tem problema ficar irado. Agora não pequem, né? Eu não falei aqui agora, olha, não é normal aquela pessoa, a gente fala, a pessoa parece que vai lá e faz o contrário do que a gente fala. Ou então a gente quer falar, o sujeito não deixa. Tem hora que a gente quer, né, pegar a pessoa e colocar um zíper na boca da pessoa, não tem? Ter vontade não é pecado. Agora, o pecado é quando você quer, você faz. Por causa disso que Efésios 4, 26 diz, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem, quer dizer, não façam aquilo que a vontade determina que a gente faça. O sujeito dá uma fechada em você no trânsito, aí quase que você bate o carro e entra. Qual que é a vontade? Vontade é ir lá, puxar o sujeito para fora do carro, dar uns peteleco nele. Não é essa a vontade? Todo mundo tem. Claro, existem pessoas que não têm essa vontade, mas de uma maneira geral, quando acontece alguma coisa, a gente fica irado, fica nervoso, fica preocupado, pensando naquilo que poderia ter acontecido, né? A gente fala, como é que um sujeito desse dirige? Aquelas pessoas que andam pela rua, viram para a direita, não dá seta, vira para a esquerda, não dá seta, ou então fica com a seta ligada, né? Quadras e quadras, aí ele resolve virar.
A seta já está ligada, né? Mandar um abraço aqui para o meu primo, lá de Mugimirim, o Toninho. Está com a gente aqui também. Então, às vezes a gente fica irado. Ficar irado não tem problema nenhum. O problema é quando você deixa a ira tomar conta de você. Né? Parente, por exemplo, às vezes quer abusar, né? E a gente fala, opa, peraí, limite. Não é? Agora o problema é quando você quer pôr o limite impondo a sua vontade. E aí você peca. Não é a raiva, não é a ira que é o pecado. É fazer aquilo que a raiva e a ira indicam que a gente deve fazer. O comando bíblico não é para evitar a ira ou tirar a ira da sua vida, né? Como esses monges, principalmente o pessoal do budismo, quer fazer, né? Vão lá para um lugar isolado, ficam anos e anos lá, não tem contato com ninguém, não tem contato com a civilização, ele vai ter raiva dele mesmo, ou de algum pássaro que passar e fizer cocô na cabeça dele, disso. Agora, a gente vive aqui, né? A gente está aqui no dia a dia, enfrentando os problemas. A raiva é mais comum para a gente. O comando da Bíblia não é para você evitar a ira ou ignorar a ira. Né? Tem gente que quando alguém dá uma fechada nele na rua, ele tem vontade de falar um palavrão, ele fala, oh, abençoado. Não, isso é uma falsidade. Não é? Isso é uma mentira. O sujeito não é abençoado, coisa nenhuma, ele é doido, ele é barbeiro, ele é ruim de volante, que abençoado o quê? Não, mas ao invés de ser, não fala o palavrão, abençoa a pessoa. Como é que eu vou abençoar alguém que não sabe dirigir, está dirigindo, meu Deus? Vai, que Deus te guie. Não, Deus não guia, quem guia o carro é você. É você que guia o carro, não é Deus não. Ou você acha que Deus coloca um anjo junto com cada sujeito ruim de volante que tem por aí? Claro que não, irmãos. Além da pessoa que não tem habilidade no volante, ser uma irresponsável. Então, o comando da Bíblia não é para você evitar, quer dizer, não ter ira, ou ignorar a ira, ou suprimir a ira da sua vida. O comando bíblico é para você lidar corretamente e em tempo hábil com a ira. Por causa disso que as atitudes de Jesus com relação à ira devem ser observadas. Tem gente que fala, eu ainda tenho raiva, eu sou carnal. É lógico que você é carnal. Você já desencarnou? Você é espírito só? Não, irmã, você é espírito, alma e corpo. Claro que você é carnal, é óbvio que você é carnal. Se você não fosse carnal, você não poderia estar nesse mundo. Mas são coisas que as denominações ensinam lá. Ah, ele ficou na carne. Mas todo mundo está na carne o dia inteiro. O sol que pega você, pega onde? Na carne. A roupa que você põe é para esconder o que seu? A carne. A minha irmã, a maquiagem que você passa é para te deixar mais bonita. Onde? Na alma? Não. No espírito? Não, é na carne. Você levanta de manhã, penteia o cabelo, para quê? Para ficar mais jeitoso. Dá um tapa na lataria.
Mas é na carne. Então as denominações ensinam, ele está na carne. Mas, claro que está na carne, é óbvio. Quem não está na carne não está aqui, já foi, já morreu. São as bobagens que são ensinadas e as pessoas ficam se martirizando. Eu levei anos e anos para me livrar dessas coisas. Porque ninguém chegou para mim e falou isso que eu estou falando hoje aqui, por exemplo. Ninguém falou isso para mim. Isso aqui é estudo, isso aqui é leitura, isso aqui é... Ninguém falou isso para mim, ó, ter raiva é normal, viu? Para mim, eu passei um tempo da minha vida convertido a Jesus, eu ficava com raiva de mim, porque eu tinha raiva dos outros às vezes, até hoje eu tenho, tem pessoas que me despertam em mim o meu lado mais primitivo. Tinha um irmão aqui, quem me acompanha lembra, né? Eu bloqueei, infelizmente precisei bloqueá-lo, mas ele me incomodava terrivelmente, atrapalhava o culto, porque essa era a intenção dele. E aí eu fiz de tudo, né? Conversei, pedi para falar pessoalmente, ele fugia. Olha, liga para mim, vamos conversar, né? O que acontece? Você não gosta? Então não acompanha. É simples a coisa, porque você se irrita e eu também, né? Metido a sabe tudo, não sabe nada. Me deixava com raiva. Quantas vezes você vai no culto, na sua denominação, ou você foi, né? Você vai ver agora como isso acontece. Ou já aconteceu com você. Você vai no culto, adora a Deus direitinho, aí você volta para cá, você chega em casa, alguém tira você do sério. Aí você fala assim, acabei de chegar do culto, e esse povo vem me atormentar a alma aqui, mas é natural. Nós precisamos é ter o foco adequado. Eu estou com raiva de quê? Eu, por exemplo, sou uma pessoa sanguínea. Já fui muito mais. Hoje eu sou, até pela própria idade, né? Mas eu era extremamente sanguíneo, quente, italiano, aquelas coisas, né? Nós precisamos saber do que eu estou com raiva. Eu estou com raiva desta pessoa, porque ela faz constantemente isso, eu já falei, ela não muda. Porque a gente não consegue mudar as pessoas. A gente não consegue, a pessoa não muda porque você quer. Ela finge que muda. Agora, quando a pessoa entende, aí ela muda. Então nós precisamos ter foco. Primeiro, a ira de Jesus, a raiva de Jesus, ela tinha um motivo justo. Não era só porque você queria uma coisa e aconteceu outra. Aí fiquei raivoso. Estou com raiva. Não era, a raiva de Jesus não era por isso. A raiva de Jesus, ela tinha razão certa. Não havia egoísmo envolvido. Às vezes a pessoa tem raiva porque o outro não faz o que ela quer que ele faça. Isso acontece normalmente entre marido e mulher, né? A mulher quer que o marido seja daquele jeito. Ou o marido quer que a mulher seja daquele jeito. É claro que em todos os casos, eu não estou dizendo que está certo nem que está errado. Eu estou generalizando. Existem casos que precisa haver mudança mesmo, né?
Mas a raiva não pode ter motivo egoísta. Jesus, quando, nas duas vezes que ele faz um esparramo, né, tanto em Cafarnaum como em Jerusalém, tinha um motivo. Tinha um motivo. Não houve uma coisa egoísta naquilo, era um motivo. O motivo, peraí, não pode ser assim. E a raiva de Jesus, nas vezes que ele demonstra esse sentimento, né, tinha um foco adequado. Ele não estava zangado com Deus, né, ou porque outras pessoas eram fracas. Ele estava zangado porque as pessoas estavam apresentando um comportamento pecaminoso e injusto. Por que este país aqui, eu não quero entrar no assunto de política, né? Não quero. Mas por que este país é o que é? E nós vamos chorar lágrimas de sangue. Por quê? Porque as pessoas aceitam a injustiça. Simplesmente por isso. Todo mundo reclama, todo mundo bate boca, mas aceita a injustiça. Aceita. Aceita naturalmente. Não, onde já se viu, mas e daí? Onde já se viu aqui. Aqui que se viu isso. Porque a injustiça está sendo cometida aqui. Eu vou falar aqui uma coisa, não quero entrar nesse negócio de política não, mas eu também não vou ficar quieto. Esta bobagem que estão fazendo, isso é bobagem, viu? Não vai virar nada. Estão lá na porta de quartel já há um mês. Isso aí pode ficar o resto da vida lá, porque não vai acontecer nada. Isso deveria ter sido feito quando soltaram o sujeito que foi eleito presidente. Aí isso deveria ter sido feito. Aceitaram a injustiça calmamente. Agora Inês é morta. Era lá atrás que deveria ter sido feito isso. Não fizeram, por quê? Porque nós somos um povo que aceita facilmente a injustiça. Eu estava aqui em casa, porque eu não viajo essa época do ano. Não tenho nem condição de viagem financeira, não tenho, estou aqui. Né? Estava aqui vendo televisão. Sexta-feira, sábado, sexta ou sábado. Sujeito entrevistando o pessoal no pedágio. Bom, primeiro que o repórter forçava a barra para todo mundo reclamar, né? Claro, tá, isso é caro, isso é um absurdo, caramba. Isso é um roubo. Mas estava todo mundo viajando. Por quê? Porque aceita-se a injustiça passivamente. Todo mundo. Aqui o pessoal só fala. É muito falatório. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ou se o pedágio está caro, não viaja. Não viaja. Ah, mas eu vou estragar a minha... Então aceita. Jesus não aceitava injustiça. Aqui todo mundo aceita, reclama, bate o pé, fala com a moça lá do pedágio. Tá caro, a moça não tem nada com isso, coitada. Ela só está cobrando, ela é empregada lá. Para ela, se puserem de graça, ela perde o emprego. O certo... O correto seria não vamos viajar. Pronto, subiu, está fora do... Não viaja, mas quem vai fazer isso? Não, as pessoas querem viajar. Então eu estou dizendo isso porque Jesus não aceitava injustiça e o povo hoje reclama, fala, o peru está caro, o ovo está caro, não sei o que, mas continua comprando, larga tudo lá, deixa estragar. Tomate, R$12, deixa lá,
Oh, mas eu vou fazer sem tomate. Faça sem tomate, ou não faça aquilo que vai tomate. É isso que o povo aceita naturalmente. E Jesus não ficava só irado, ele ficava junto com a ira, ele ficava triste. Ele ficava triste também. Por quê? Porque esses casos aqui que eu estou apresentando, né, ele estava tratando com os fariseus. E hoje está cheio de fariseu por aí. O que mais tem é fariseu, né? Os fariseus tinham uma falta de fé muito grande, né? Os fariseus se preocupavam em ganhar. Então Jesus via aquilo e falava, ó, esse povo aí está se afundando cada dia mais. E como a gente vê pessoas se afundando, você vai lá, você fala, você orienta, chega até firme na pessoa, não adianta nada. É nessas horas, né, que Jesus sentia raiva. E ele tinha o controle, Jesus, né? Ele tinha o controle adequado da raiva. Ele nunca perdeu o controle, mesmo quando ele pegou o chicote lá, estou tentando lembrar, acho que é a Zorrag, isso, a Zorrag. E ele desceu chicotada no povo lá, ele tinha controle daquilo. Tinha controle, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus tinha controle. Ele não fez nada pecaminoso, ele não pecou. Ele não deixou as emoções. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil, controlar as emoções. A gente, normalmente, quando fica com raiva, a gente não controla as emoções. A gente vai além do necessário. Não é além do que a outra pessoa acha que é necessário, né? Tem um monte de gente que não faz nada. Não faz nada. E quando você faz alguma coisa, a pessoa, mas você ultrapassou. Ora, por que você não fez dentro do limite, então? Fizesse, você sabe que eu ultrapassei, você sabe o limite que eu não soube. Fizesse dentro do limite. A ira de Jesus não era uma ira eterna. Ela tinha um tempo de duração. A ira de Jesus não se transformou em amargura, nem em rancor. Ele foi lá, desceu o cacete naquele monte de safado, cambista, vendedor. Desceu o cacete, acabou o problema. Qual era a solução ali? Era fazer exatamente o que ele fez. Bateu, acabou, né? Tem aquele tempo de baixar a adrenalina, acabou. Pronto. Às vezes a gente fica cozinhando aquilo dentro da gente e aquilo faz mal para a gente mesmo. Jesus usa o termo zeloso, Edgar. Né? A Bíblia usa esse termo, né? Ele fez aquilo por zelo, né? Zelo das coisas santas. A justiça é coisa santa. Quando a gente aceita a injustiça passivamente, nós estamos indo contrário à santidade de Deus. Mas o que eu posso fazer? Você pode fazer um monte de coisa. Você pode fazer. Pode, claro que pode.
Ninguém está dizendo que você tem que ir lá e prender, né? Esse tal de Cabral foi solto aí agora. Todo mundo, porque o Cabral, porque tá, nesse país o crime compensa, mas compensa faz tempo, não compensa de hoje. Há mais de 30 anos que o crime compensa aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o crime compensa aqui desde a época da colonização. O Cabral foi solto, você quer isso, você quer uma injustiça maior que essa? Você quer injustiça maior do que uma pessoa que mata o pai e a mãe a paulada ser solto nessa maldita saidinha de Natal? Porque isso é coisa maldita, né? O que a gente faz? Nada. Nada. Nada, absoluta. O que você fez? Nada. O que eu fiz? Nada. Mas o que eu podia fazer? Tudo que nós não fizemos. Depois não adianta ficar em porta de quartel, não adianta nada disso, gente. O ato de repúdio à injustiça deve ser feito. Eu não estou ensinando nada para ninguém, eu estou falando de ira. Estou falando como é que Jesus tratou a raiva, o ódio, a ira. É no momento da injustiça, quando ele viu lá os cambistas vendendo, trocando e vendendo rolinha doente lá para ser sacrificado, ele foi lá e sarrafo naqueles safados lá. Não foi depois de um mês, tá vendo? Não, foi na hora. Hoje não adianta mais, hoje é aquele velho ditado, aquele velho chavão, Inês é morta. Todo mundo reclama disso, mas ninguém faz nada no momento que tem que ser feito. Vão fazer depois, aí vão ficar, não, porque não sei o quê, não, porque nós vamos ficar lá, o tempo pode ficar o resto da vida lá. Não vai acontecer nada. E bobo, e é pior ainda, porque tem gente que acredita. Não, porque eu recebi, manda para o outro que recebeu. Mas que recebeu? Se fosse informação sigilosa, você não tinha recebido. Deixa de ser bom. Não, porque eu fiquei sabendo de um amigo que é capitão do exército, mas não sabe nada. Capitão do exército não sabe nada. Se existe alguma, é lá na altíssima esfera. E aí manda para o outro acredita, né? Diz que é tal dia que vai acontecer, era dia 19, passou por dia. Não vai acontecer nunca, nada, porque não tem o que acontecer. Porque nós somos um povo que aceitamos a injustiça passivamente. Nós somos passivos. Citei aqui o exemplo do pedágio. É um roubo esse pedágio. É um roubo. Mas a estrada é boa. Mas ter estrada boa, né, não é com pedágio, é com o dinheiro do IPVA que a gente paga. Então Jesus não aceitava a injustiça. Jesus tinha uma ação contra a injustiça. A raiva de Jesus, assim como todas as emoções de Jesus, foi sempre expressada de acordo com a palavra de Deus. Por causa disso que a resposta de Jesus era sempre a vontade de Deus. Então, quando você ficar com raiva, com ira, primeira coisa, não se martirize. Segunda coisa, deixa baixar, né, aquele estado de euforia e tal, e acabou o assunto. A gente falha, porque a gente vai sempre pontos acima. Mas sabe por quê? Porque são coisas entaladas na gente, né? Se você for pensar mesmo friamente,
O Brasil é um barril de pólvora que nunca explode. Por que é um barril de pólvora? Porque o povo está entalado com coisas há 35, 40 anos, está entalado, nunca resolve. Por que nunca resolve? Porque são sempre esses mesmos aí. A gente precisa, como diz Tiago aqui, capítulo 1, versículo 19 e 20, que Tiago diz para a gente ter isso na mente, para a gente ser pronto para ouvir, tardio para falar e mais demorado ainda para se irar. Porque quando a gente se irar, tem que ser para resolver. Jesus foi lá e resolveu. E nós temos que nos firmar nessa semelhança com nosso Senhor Jesus. Pense um pouquinho sobre a ira, sobre a raiva, como é que está sendo a ira e a raiva na sua vida. Eu tenho que pensar, eu tenho raiva, tenho ira, né, de muitas coisas, mas não adianta, as pessoas não mudam. As pessoas são o que elas são. Ou a gente aceita as pessoas assim, ou a gente vai se separando, vai se afastando daquilo que não é bom. Só lembrando que nós vamos ter programação amanhã, ceia na quarta, depois eu dou uma parada e só volto o ano que vem, na segunda-feira do ano que vem. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, continua nos ensinando, falando conosco a respeito da raiva, a respeito da ira, que juntos a gente possa ter crescido, aprendido um pouco mais da Tua Palavra, da graça do Senhor, e que a gente seja pessoas mais sim, sim, não, não, né? É isso que o Senhor espera de nós, é isso que o país espera de nós, é isso que o mundo espera de cada um de nós. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.